Segundos e é contigo. Entrou. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma live da Educação, da Secretaria de Educação, da Superintendência de Tecnologia. Hoje aí a gente vai estar dando prosseguimento, né, à série de lives que a gente tem feito sobre a Microsoft Teams. A gente gostaria de agradecer a todo mundo que tem participado dessa live, que tem mandado para a gente várias informações. Só um momento que eu estou com uma... Oi, pessoal, só um momento que eu estou com um problema no áudio aqui, mas vocês estão me ouvindo muito bem? Sim. Tranquilo. Ok, gente, então a gente dando prosseguimento às nossas lives, né? E a gente vai falar hoje sobre a diferença, as particularidades, né, do Classroom e do Microsoft Teams. Isso foi um questionamento que a gente teve com vários usuários, várias pessoas escreveram para a gente, mandaram e-mail, e que queria saber, né, essa diferença, o que é melhor, o que é o Microsoft Teams, é o Microsoft Classroom. A gente vai falar também sobre o Suite da Google Suite, da Microsoft, né, que é o Office 365. Então, para a gente poder entender aí o que é tudo isso, ok? E eu espero que até o final dessa live você possa ter tirado todas as suas dúvidas em relação a isso. E nós vamos estar focando também nas vantagens do Microsoft Teams em relação à Secretaria de Estado da Educação. E desde já eu falo que não é a gente não está obrigando nenhum tipo de sistema, nós estamos mostrando os sistemas que existem. A gente está com essa série da Teams, mas a gente pode estar trabalhando outros sistemas aí mais para frente, ok? O Microsoft Teams é uma ferramenta que está sendo usada pela Secretaria de Educação há vários anos já, a gente já tem um caso de sucesso, né, dentro de gerenciamento de equipes, então é por isso que a gente está divulgando isso para os professores, para que, se caso eles decidam aí, estarem trabalhando com essa ferramenta que tem nos ajudado muito, ok? Bom, com a gente aqui hoje, a gente tem os nossos amigos, né, que esteve nas outras lives. A gente tem o professor Leonardo Dantas, a professora Denise e o Silas Miller. Fala, Silas, um oi para o pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Silas, trabalhamos aqui com o Marcos, na Superintendência de Tecnologia da Informação. Formação e informação. Hoje vamos estar explanando mais algumas experiências referente aí ao Teams para vocês poderem fazer alguns comparativos, tanto com alguns sistemas do Google Play quanto do iCloud, para vocês ficarem a par da diferenciação e como podem ser aplicados nos nossos sistemas. Ok, Silas, muito obrigado pela presença aí. Bom, o Silas ele vai estar acompanhando aí os questionamentos de vocês, fazendo a resposta aí pelo chat. E se vocês tiverem dúvidas durante a conversa, vai perguntando aí que a gente vai colocando na live, ok? Leonardo, fala um oi para a galera aí, Leonardo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Silas. Boa tarde, professora Denise. Boa tarde, professores, coordenadores, gestores. E hoje a gente vai bater um papo. Como o Marcos colocou, nós estamos aqui para aprender e entender que existem várias possibilidades. É isso aí, Léo. Denise, fala um oi pro pessoal aí, Denise do CEP4, sempre aí com a gente nessas lives de quinta. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho mais sobre o uso das tecnologias e tecnologias que nós temos na própria Secretaria de Educação e que às vezes nós não fazemos uso disso no nosso cotidiano escolar. Então, os gestores, professores, coordenadores de CRE, nós temos que organizar mais as nossas ações internas, né? E até mesmo externas lá junto à escola, para que a gente possa colaborar um com o outro usando ferramentas existentes. Se a gente precisar de inventar muito a roda, a gente tem que começar a fazer uso disso. Então, vamos aprender mais um pouco hoje. É isso aí, Denise. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês estarem participando com a gente dessas lives. Essas lives estão acontecendo todas as quintas, a partir de 3h30, né, às 15h30. E você pode estar aí com a gente
verificando no site da educação, a gente está sempre disponibilizando os links lá, ok? E para começar, eu gostaria de começar mostrando para vocês o que o pessoal está dizendo sobre as ferramentas. O que o mercado, o que os professores, as pessoas que utilizam sistemas estão falando sobre o sistema. E para isso, eu queria entrar no site tanto da Apple, né, do iCloud, como da loja da Google, né? Vou pedir o Silas para colocar isso aí para a gente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, a gente está aqui na loja da Google, né? Do Google Play aqui, vamos dar uma olhada aqui, o que o pessoal tem falado sobre o Microsoft Teams na loja, né? Então, eu tenho aqui o Microsoft Teams. Vamos verificar, né? O meu aqui está instalado direitinho. Então, a nota, né? A nota de 1 a 5 que os usuários estão dando é 4.4. E pode ver que a gente teve 1.455.073 pessoas avaliando o sistema. Então, assim, o aplicativo, né? Esse aqui no caso do aplicativo do celular. E a gente pode ver aqui, ó, uma excelente ferramenta, com variedade de boas opções, recomendo, aplicação sensacional, e assim você vai. Então, você pode estar olhando lá o que o pessoal tem falado sobre o Microsoft Teams, né? Mas o interessante aqui é a gente pegar essa nota aqui. E agora, a gente vai dar uma olhada como que está o Teams em relação lá no iCloud, né? Isso aparece aqui para vocês, a gente está olhando, né, agora, nesse exato momento. Então, são informações reais do que está acontecendo. E a gente vai... Não, acho que, peraí. Por aqui não, Microsoft Teams. Para iPhone. Eu não sou usuário de iPhone, então usuário de iPhone, como eu não sou usuário de iPhone, eu não tenho tanta particularidade com com a loja da Apple, né? Vamos deixar ele aqui, ele entrar aqui. Tá rodando aqui, a internet está meio devagar. Ô, Marcos, se você me permite, já tem uma pergunta aí, ó. Como você pontuou bem... Pode falar. Posso falar? Como você pontuou com... bem, é uma questão que a gente pode associar com os produtos da Microsoft e da Google, por exemplo. Nós temos duas concorrentes aí, o Android e o iOS. Qual que você vai usar? Aí depende do perfil. Você conhece as duas ferramentas? Porque ambas vão resolver o seu problema. Agora, qual você vai adaptar ou qual você vai utilizar no seu dia a dia, e é com você, professor. Então, nós temos essa questão bem redundante aí, né? Com relação, por exemplo, ao Microsoft Teams e o Classroom, por exemplo, da Google. Mas é com você, Marcos. Léo, vê se você consegue acessar a loja da Apple aí, porque eu estou tendo dificuldade aqui, não tá acessando aí, não. Eu estou aqui no bate-papo, mas vamos falar logo, Marcos, da questão central, porque as avaliações... Mas é porque eu queria mostrar para o pessoal essa diferença, porque é interessante ver o que o pessoal está usando, entendeu? Então, às vezes, a gente tem uma ideia do que o pessoal está usando, mas, assim, no nosso meio, mas quando a gente parte para um nível mundial, nacional, a gente vai ver o que o pessoal tem usado mais, entendeu? Perfeito. Então, eu não estou conseguindo entrar, na loja deve ter algum problema aqui, a página não está respondendo. Então, Silas, se você puder jogar a tela do Léo lá, você consegue entrar aí, Léo? Vou tentar. Léo, só preciso que você compartilhe a sua área de trabalho, tá, Léo? Para eu poder... E aí, gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que está sendo, o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem aqui, ó, praticamente mais de 1 milhão de pessoas, né, utilizando o Microsoft Teams pelo celular, né? E aí eu quero mostrar pelo
Depois eu vou mostrar aqui do Google Class. Deixa eu já ir buscando o Google Class aqui, enquanto o Léo tá trabalhando na parte lá. Então a gente viu a nota do Teams, e agora a gente vai estar vendo a nota do Google Class, né? Então é uma nota 3.1 de 5, né? A gente vê que aqui, pelos usuários do sistema, a quantidade de usuários são 288.124 avaliações, enquanto na Microsoft a gente teve 1.400, quase 1.500, né, avaliações disso. Então, assim, a nota do Google, nesse caso aqui, para essa pesquisa que a gente fez, né, você pode ver que a Microsoft está levando uma vantagem. Mas o que leva as pessoas a preferirem o Microsoft Teams em relação ao Google, né? Então, as pessoas falam muito bem do Google também, é uma ótima ferramenta, muito útil, e assim, os comentários são muito bons. Mas a gente vai verificar, vou deixar para mostrar, qual que tela que a gente está agora? Já está no ponto a minha aqui, do que você pediu, Marcos. Tá. Como é que está a nota aí do Teams? Do Teams está 110 mil avaliações positivas, e eu vou ver aqui, enquanto você segue aí a reunião, que eu vou te falando os números. Eu vou pesquisar aqui. Tá, segue na sua tela, que é melhor. Você pode falar o número da Microsoft aí para mim e o número do Google Classroom. 110 mil Microsoft Teams na Apple Store. E qual que é a avaliação? Vou pesquisar aqui agora. A avaliação é 4.6, até 5, né? 4.6. É uma avaliação bem legal, né? E em relação ao Google Classroom aí? Eu estou pesquisando aqui agora, porque aqui a gente faz pesquisa na hora. Tem internet para isso? Então vamos ver aqui, o Classroom. Aqui é tudo na hora. Não tem cortes, sem edições, é tudo na hora. Olha só, deu um probleminha aqui, mas 95 mil, avaliação 4.4. Tá 4.4. Então, em relação para quem usa iPhone, então tá bem ali, bem pau a pau, né? Bem equilibrado. No caso aqui, quem usa Android, a maioria dos usuários preferiram o Microsoft Teams, né? Mas, então vamos para frente, Léo? Vamos para frente nessa discussão. Eu só queria saber, assim, o que você vê em relação a essa avaliação, Léo? O que você acha, assim, por que o pessoal do Android gosta mais do Teams e o pessoal do iPhone gosta mais, são mais ou menos compatíveis? O que você vê desses dados aí? O que diz aí para vocês aí? Você que tem uma certa familiaridade, né? Você tem muito conhecimento sobre essas duas ferramentas, você é certificado nas duas ferramentas, você pode dizer para a gente o que geralmente, o que faz com que essas avaliações aí tenham essas notas aí. Sim, sim. E através das nossas conversas, Marcos, minha, com você, com o Silas, com a Denise, a gente observa que ambas as ferramentas, tanto da Microsoft quanto da Google, na verdade é um pacote. A gente fica muito no Teams e no Classroom. Teams da Microsoft, Google da Classroom. Mas no fundo, o que você precisa, professor, em sala de aula, que é passar uma tarefa. Primeiro você tem que interagir com o seu aluno. Como que você comunica com ele? Pode ser com o Microsoft Teams ou pode ser com o Google Meet. Lembrando que o Google Meet já está inserido na plataforma Classroom da Google. Só que de quem a Google copiou essa ideia? Do Microsoft Teams. O Microsoft Teams, há muito tempo, por exemplo, já integra dentro dessa plataforma, por exemplo, a possibilidade de você fazer uma reunião dentro de sala de aula. Outra coisa importante, para não ficar falando que uma copia a outra, na verdade, elas estão brigando, e isso é bom para a gente, nós professores, porque a gente fica tendo uma série de benefícios, e à medida que o tempo passa, surgem ferramentas novas para facilitar a nossa vida, essa questão de avaliação, feedback. Por exemplo, uma questão que a Microsoft copiou da Google. A Google tem uma simplicidade enorme em todos os seus aplicativos. Por exemplo, no Classroom, que é uma sala de aula, traduzindo ao pé da letra,
Você tem tudo o que você precisa, por exemplo, para trabalhar aí na sua aula. O que a Microsoft Teams fez? Foi lá, copiou essa ideia e colocou uma configuração de sala de aula dentro do Teams. O que o Teams tem de melhor? Segurança. Se você fizer uma videoconferência, por exemplo, com o Microsoft Teams, você vai perceber que a estabilidade é maior. Se você fizer uma videoconferência com o Google Meet, você vai perceber que não é tanto assim. Então, assim, são critérios. E você tem que escolher, professor. Comece com uma, domine ela. Mas no futuro, num futuro distante, você tem que dominar todas para você evoluir. É mais ou menos por aí, Marcos, Denise, Silas, é com vocês. Léo, tem até uma pessoa perguntando aí que se a live é propaganda de aplicativo. Não, a live não é propaganda de aplicativo. Nós estamos falando de duas ferramentas que estão sendo utilizadas pelo Estado. Então, muitos professores utilizando as duas, e tem muita gente com dúvida de o que é melhor uma, do que é melhor a outra, e a gente também vai dar a nossa opinião no final sobre o que a gente acha que é mais bacana em relação à SEDUC, entendeu? Em relação à TI, né? Qual que é o suporte? Sim, Marcos, posso complementar a fala desse? Pode sim. A ideia é trazer aqui recursos que nós temos no nosso cotidiano, né? O mercado oferece várias plataformas que a gente possa fazer escolha disso, de uma forma que seja necessário, benéfico para a sua ação enquanto professor, né? Não adianta buscar soluções que realmente venham agradar aí todos os públicos, professores, alunos, porque nem todos vão ter o recurso. Às vezes você está trabalhando aí em Google, tal, e está deixando de usar outras ferramentas que a própria secretaria já tem. Né? Então, a gente não está fazendo a propaganda, mas mostrando as possibilidades, as soluções que cada um oferece, porque, além de tudo, as pessoas acham assim, vou trabalhar com tecnologia, eu tenho que pensar muito no pedagógico. Tem, mas também tem que pensar no técnico, eu tenho que conhecer as ferramentas, as configurações, o tamanho, a capacidade, então tudo isso, até na hora de comprar, né? As pessoas não param, às vezes só compra pela marca. Nós temos que comprar também as possibilidades, as soluções, as combinações dessas plataformas. E o Teams, no caso, ele traz isso também. São funcionalidades de controle de turmas que dá para você fazer, dá para você comunicar com os alunos, deixar os arquivos ali, marcar suas reuniões, criar as equipes, compartilhar mídias e armazenamento, e vai ficar tudo ali organizado. Você não precisa ficar criando salas como você faz em outros. Há uma integração de outros aplicativos. Quando você tem a conta também, a própria conta da secretaria, o seu e-mail, o Outlook, te leva a uma impossibilidade das ferramentas que nós temos e que nós nem vamos falar ainda. Então, essa live de hoje é a continuidade de uso do Teams, talvez por isso que vocês não estão entendendo hoje a ideia. A ideia é trabalhar a funcionalidade, a comunicação, a segurança desses aplicativos, como que a gente pode fazer as avaliações, né? Material de treinamento agora, a gente está comparando e fazendo, colocando para vocês ideias aqui, para vocês entenderem. É bom, quem não assistiu a live 1, parte 1, 2, assistir para acompanhar. Sempre nós vamos estar trabalhando aí e vamos ter novas lives, trabalhando as ferramentas que nós possuímos aqui na rede. Exato, e a gente já tem até um tema já para a próxima live. Na próxima live a gente vai falar especificamente de avaliação dentro do Teams. Ok? E aí, Silas? Você quer complementar alguma coisa nessa relação aí? Sobre essas avaliações aí? As avaliações... Essas avaliações estão certas, que do pessoal, dos usuários lá? Particularmente, Marcos, eu sou suspeito para falar porque eu me familiarizei muito rápido com o sistema. E hoje eu tenho uma dependência, de certa forma, para poder fazer o acompanhamento das nossas atividades diretamente pelo sistema. Temos sim uma resistência em novas alternativas, principalmente tecnológicas, contudo, quando nós fazemos a abrangência da gama de pontos positivos que isso pode trazer para nós, inclusive foi colocado aí o próximo tema, que é a avaliação, acompanhamento dessas avaliações. Tive curiosidade de verificar e é sensacional, porque o professor ele pode fazer o lançamento da avaliação ou do instrumento avaliativo dele dentro do sistema, ele pode fazer o acompanhamento se o aluno teve ao menos o interesse de visualizar aquela atividade ou um instrumento avaliativo,
E ele faz o acompanhamento também de quando o aluno preenche ou resume, faz a atividade e devolve para o docente fazer a avaliação dessa atividade. Ou seja, para o acompanhamento de atividades avaliativas, certamente é de grande valia. Contudo, basta nos familiarizarmos aí com a forma como isso funciona no Microsoft Teams. Ok. Então, gente, isso aí foi só uma visão rápida do que o pessoal está tendo, uma visão rápida, né, do que os nossos convidados aí estão pensando a respeito das ferramentas, dessa utilização e tudo. E a gente vai começar agora, tentar um bate-papo aí, mesmo aprofundar um pouco nessas questões. Então, a minha primeira pergunta para vocês, gente, o meu primeiro questionamento que eu vou colocar é sobre a funcionalidade de controle de turma em relação Teams, em relação a Google, né, a Google Class. Mas antes disso, eu queria pedir para o Léo. Léo, eu queria que você fizesse primeiro a diferença, que mostrasse para as pessoas essa diferença de Google Class, de Teams, de Meet, de Google Suite, entendeu? Porque, assim, não é para você falar dos pacotes, porque a gente tem uma ideia, às vezes, erradas do que tem da aplicação do sistema em si, ok? Então, eu precisava que você, assim, dissesse para os nossos participantes, para os nossos ouvintes, o que é isso? O que é esse mundo? O que é Google Suite? O que é Microsoft Teams? O que é Office 365? E qual que é essas diferenças aí? Explica aí para o pessoal. Sim, com todo prazer, Marcos, Denise, Silas e professor. É um conjunto de aplicações. Às vezes, nós ficamos somente em Teams e Google Meet ou Classroom e achamos que a Google, as ferramentas que a Google oferece para a educação é só isso. Ou a gente fica só em OneDrive e Microsoft Teams e acha que o que a Microsoft oferece para a educação é só isso. Não, é uma série de aplicativos. Da Google, essa série de aplicativos, né, que possibilita a você, professor, ter um gerenciamento, por exemplo, da sua turma, da sua escola, do jeito do seu planejamento aí, da escola, do projeto político-pedagógico, do jeito do seu plano de aula. O nome dessas ferramentas, desse conjunto de ferramentas da Google, é Google for Education, suíte de aplicativo Google for Education. E o da Microsoft, essa gama de aplicativos, chama-se Office 365. E um dos aplicativos que tem no Office 365 é o Teams. Um dos aplicativos que tem no For Education da Google é o Classroom ou o Google Meet. Agora, qual que você vai usar? Eu já falei, nós já falamos aqui para você. O que um faz, o outro vai fazer do mesmo jeito. O que vai mudar é layout, é o esquema, é como que vai aparecer na tela. Mas, inclusive, essas duas plataformas, professor, te possibilita, por exemplo, mexer. Por exemplo, você pode colocar o formulário no Teams, ou você pode colocar no Classroom um formulário da Microsoft. Você pode misturar as aplicações. Teams é só uma plataforma de videoconferência, que te dá uma infinita possibilidade de... A palavra técnica é gerenciamento, mas para vocês, pedagogicamente, a palavra é planejamento. O que você quer que seu aluno faça agora? Inclusive, no futuro aí, nós vamos ter acesso à internet para as pessoas, nós vamos poder controlar, por exemplo, com as duas ferramentas, se o aluno vai poder utilizar os dados, se ele fizer tarefa. Inclusive, a gente pode assumir, se for do planejamento de todos, a gente pode controlar ou planejar até isso. Então, você que vai dizer, professor, o que você vai fazer. Fala. Tem uma pergunta de um participante anônimo aí, ele está falando essas assim, que eu gosto de responder. Então, o Classroom é basicamente o Google Meet, que eu uso em minhas aulas? Não. O Classroom, professor, o Classroom é um ambiente, é uma sala presencial no virtual. Tanto é que no Classroom da Google, você pode passar tarefa, né? Você pode, no mural, você pode fazer postagens, você tem um quadro branco, por exemplo, no Classroom, você pode fazer agendamentos de aula no Classroom, e tudo que eu estou falando para o Classroom, você pode fazer no Teams também. Então, o Classroom simula uma sala de aula para você.
em termos de feedback, de você corrigir, dar nota e lançar essas notas em algum lugar. Por exemplo, numa planilha digital ou no SIAP. Classroom é isso. Agora, Google Meet e Teams são plataformas de videoconferência. Essa interação que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós estamos tendo uma conversa pela plataforma Google, Microsoft Teams. Então, aqui eu posso fazer uma série de procedimentos com você. Eu posso abrir um quadro, eu posso fazer uma avaliação online, aí vai depender do professor. Porque tecnologia é apenas um detalhe. É apenas um detalhe. O planejamento aí é seu, professor. Você estudou 4 anos aí de pedagogia, essas coisas assim, mas é assim, Classroom é uma sala de aula como o Teams. Ficou bem respondido? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aí. Pergunta para o Marcos, o Silas, a Denise. A ideia é responder vocês. Não, é exatamente isso o que eu gostaria de diferenciar. Então, assim, só respondendo mais resumidamente, nós temos 2 suítes, né, que é o Google Education, que é o Microsoft Office 365. Dentro do Google Education, nós temos o Google Classroom, certo? Que é o gerenciamento das turmas, das classes, que é a sala de aula online. A gente tem dentro da Microsoft o Microsoft Teams, que faz também esse mesmo gerenciamento de aulas, de turmas, né, de classes, que a gente chama. E, além disso, ele também gerencia equipes, né? O Google, uma diferença que a gente pode colocar, a ideia do Google Class era trabalhar com salas de aulas simplesmente. O Teams, ele foi um pouquinho além. Ele, além de a gente trabalhar turmas, a gente trabalha equipes pedagógicas, equipes de trabalho, tarefas de equipes de trabalho. Então, ele tem um gerenciamento de uma empresa, por exemplo, privada, tanto do gerenciamento de uma escola para gerenciar as suas turmas. Então, assim, o Google é bem focado na escola e o Teams, ele tem uma gama, às vezes, maior. Então, às vezes, isso dá uma confusão, porque eu tenho muita funcionalidade, então fica um pouco mais difícil de utilizar. Às vezes, a princípio, parece isso, mas quando você começa a usar, você vê que não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu gostaria agora de a gente ir para o bloco 3 logo, e a gente começar a discutir sobre isso, porque eu acho que vocês querem ver essa diferença, né? Eu vou pedir para o Léo abrir aí a tela do Teams das turmas, mas, Silas, mantenha aí mantenha a calma aí. Na hora certa, eu peço para você jogar para o pessoal. E eu vou pedir para a Denise abrir o Classroom. Tem como, Denise? Você abrir o Classroom aí? Para a gente poder ir jogando as duas coisas e a gente fazer uma diferenciação agora das duas ferramentas. Coisa rápida, tá? Então, a questão agora é a seguinte: funcionalidade de controle de turmas. Vamos tentar aí ver qual que é a diferença. O que vocês que trabalham diretamente, né, com a escola, com turmas, que têm essa vivência maior com turma, o que vocês veem nessa diferenciação aí das duas coisas? Nós sabemos que os dois têm a funcionalidade, né? Se o Léo quiser começar a mostrar essas diferenças aí, que você percebe, ou você acha que é tudo igual, né? O que a gente tem? As ferramentas trabalham a mesma coisa? O meu tá bem simples. Qual é essa comparação que vocês podem fazer aí? Consegue ver a tela? Peraí, Léo, aí você conclui. Olha só, eu tenho poucas salas, eu faço uso aqui de material complementar, que está aqui, né? Ele colocou a agenda aqui do Google Class, sala de aula. O Google Class na verdade, é sala de aula, né? E aí você tem lá algumas salas de aulas aqui que foi criada. Na verdade, eu só participo, tem umas pastas aqui. E aí eu vou ter as pessoas, quem criou, né, a sala, compartilha. E o que você acha dessa diferença? Só cabe 250. Me fala, Denise, o que você acha de diferença? Então, mas fala as particularidades. Né? Porque ele permite que você faça apenas as salas, crie lá... Está mostrando a tela do Teams agora. Peraí, só um minuto. Léo, tira seu compartilhamento de tela, que deixa a Denise compartilhar o dela para eu poder apresentar, por favor. Mil perdões. Imagina, né? Denise, compartilha sua tela, por favor. Deixa eu voltar aqui. A diferença, Marcos, é muito grande, porque
O Classroom, ele é muito simples. Você apenas vai colocar numa pasta, né, o material que você tem para compartilhar com alguém. E aqui, ó, por exemplo, não está aqui e eu perco isso. Se alguém compartilhar, acho que é uma desvantagem. Esse material é muito interessante que eu tenho aqui. Mas se alguém tirar o compartilhamento, quem criou a sala para mim tirar o compartilhamento, eu vou perder. Né? Eu tenho possibilidades aqui, ó, de gerar, abrir uma nova pasta e compartilhar. E dentro dela, dá para mim fazer algum trabalho aqui, mas mais nada. Né? Eu só compartilho, coloco no mural, visualizo quem entrou e saiu. No Teams, a diferença é enorme, porque você pode criar várias dessas aqui e você não vai perder esse acesso mesmo, né? Não há um compartilhamento, porque você está na equipe. E aqui a pessoa, o proprietário, a qualquer momento pode tirar você da sala. Né? Inclusive, eu estou alguns aqui já não estou mais. Então, quando você... achando que tinha para mostrar essa sala, não está aqui. Então, quando você cria uma turma quando você cria uma turma no Classroom, vê se eu estou certo ou errado. Quando você cria uma turma no Classroom, a pessoa que cria, ela é dona dela e, assim... Compartilha com o link, né? Isso. E compartilha ela, e aí, se ela desistir da turma, tudo se apaga. Tudo se apaga, né? Você perde, você não tem acesso. A não ser que você faça o download disso e guarde, né? Aqui, por exemplo... E o que mais a gente faz com a turma Quais são as funções dentro da turma lá? A gente vê aí que você pode compartilhar documentos, você pode fazer dentro da turma, você pode inserir os alunos, você vê a lista de alunos que está dentro do Classroom. Sim, ele só cabe 250, não mais. Se você tiver mais de 200, por exemplo, numa reunião, alguma atividade já em grupo, por exemplo, se uma CRE quiser compartilhar documentos aqui, tiver mais de 250 professores nessa regional, não é possível mais contribuir, vai ter que criar uma outra sala. Né? Não é possível a gente ter acesso. Tudo bem que tem um bate-papo aqui também, tem as atividades em anexo, que você pode compartilhar, né? Mas fica muito, no meu ponto de vista, ele fica um pouco solto aqui. Você, no Teams, você pode organizar isso melhor. As pessoas, dá uma olhada nas pessoas. Tá aqui, você pode separar por sala, né? As pessoas aqui que participam, e aí você não pode ter mais do que essas aqui. Tá. Léo, você tem alguma coisa para complementar aí do Google Class? Não, é basicamente isso. Lembrando que tudo que você faz no Classroom, você faz no Teams. Se você me permitir, eu estou compartilhando aí a minha tela. Sim, pode compartilhar agora. Vamos dar uma olhada no Teams agora, como é que é isso. Vocês estão visualizando aí? Tá aparecendo? Tá. Então, por exemplo... Eu só quero que deixe claro para o pessoal. O Google Classroom, ele compartilha o documento, ele controla os alunos que estão dentro dela, certo? Sim. Então, ele faz reuniões dentro da classe com a turma, né? E você tem a possibilidade do chat e de tudo mais. Tudo mais. E agora vamos para o Teams, vamos olhar como é que é a função lá no Teams. Então, aqui nós estamos no Teams, eu estou na minha conta aqui, institucional ou uma sala? Tudo que você Leonardo, não está compartilhado ainda não, professor. Compartilha novamente, acho que caiu o compartilhamento. Caiu? Então deixa eu ver aqui agora. E aí? Subiu? Agora sim, só um minuto que eu já vou subir ela. Como eu falei no início, Denise, Marcos, Silas... Oi. Te interromper mais uma vez. Na verdade, o senhor compartilhou aí seu Microsoft Teams, e não o seu arquivo. Mas a ideia é a Microsoft. Ah, tá. A ideia. Prontinho. Só mostrar aqui. Eu acho que a tela está em mim, hein, o Silas. Joga lá no Léo, agora tá certo. Aqui, ó. Só para mostrar para você, professor, é o que a gente vem falando no início. Tudo que você faz em uma, você faz na outra. É questão de onde fica as configurações. Aqui, por exemplo, ó, eu estou no primeiro ano A, eu posso fazer postagens. No Classroom chama mural. Aqui é os arquivos. Você pode até subir tarefa, por exemplo, do formulário da Google. Você pode fazer anotações de classe. Você pode fazer tarefa. Gente, eu acho que não está aparecendo a tela. Não. Silas, mas assim, Silas, dá uma olhada que apareceu uma mensagem aí.
Sim, mas está sendo compartilhado, Marcos. Não, tá falando que a live, ela teve um Travou. evento e continua, acho que ela travou. Só Dá um uma olhada aí. momento. Assim, se eu puder continuar, porque às vezes os professores estão escutando. Eu não sei, vamos perguntar para o O pessoal. áudio está perfeito. Eu acho que a live caiu. A live caiu, ela não tá... Caiu? Eu acho que sim, porque eu também estou olhando em outro aqui e tá travado ainda. Compartilha? Caiu Agora- todo mundo. Não, agora compartilhou. Não, a live tá ao vivo, de novo. Agora Não ficou tem a mais tela, ninguém, né? não tem mais Pra ninguém mim- participando Para da mim live. tá ao vivo. Vocês me dão um ok. Volta falando que caiu e vamos concluir. Vamos esperar. O problema aconteceu alguma coisa. Voltou, mas as pessoas não. Não pode Tem- repetir novamente. As pessoas estão online aí ou Ó, estão falando Silas. que não caiu, não caiu. não caiu? Não caiu? Então Não vamos lá, caiu. professor. Então vocês Não, estão escutando ok, aqui. Olha então. só. vambora. Microsoft Teams. Só para mostrar para você, é questão de onde ficam as coisas. O que uma faz, a outra faz. Por exemplo, lá no Microsoft Teams, você pode fazer postagens, que no Classroom é mural. Você pode aqui, ó, subir arquivo. É só clicar aqui e mexer, por exemplo. Ó. Você pode fazer anotações de classe, você pode fazer um documento compartilhado. Você controla o que seu aluno vai fazer, o que ele não vai fazer. Você pode passar tarefas e avaliações. Tudo é configurável, professor. O que você tem que escolher? Você tem que aprender a mexer em uma. Né? E como eu disse no início, nós aqui, professor Marcos, com o tempo você tem que aprender a mexer em todas, porque senão você vai ficar muito dependente. Eu sei, Léo, que eles têm que... Só que o povo aqui quer ver a diferença. Eu quero que vocês... O povo está perguntando, o que eles querem saber é a diferença. A diferença é em quê? Qual que está a vantagem de um, qual que está a vantagem do outro? O que a gente pode falar assim, olha, isso é diferente. Tem mais entendeu? soluções. Acho que tem mais soluções, Marcos. Tá, e que soluções são essas? Por exemplo, Olha só, nós temos... o Léo falou, Podem haver o Léo falou postagens sobre que você layout. faz muito no WhatsApp. Você faz as postagens aqui. Os arquivos que você anexa no WhatsApp, você também anexa no Google Class, você pode anexar aqui. As anotações de classe, quero fazer uma nota, ao invés de ficar passando notas, observações, coloco aqui. As tarefas, as aulas, muitos dos professores fazem, e coloca no Drive, né, do Google Class, para compartilhar através de link, ele coloca aqui também, e especificamente dentro da própria turma. A turma não precisa entrar no Drive, escolher a pasta da turma dele, o turno, o horário, ele vai simplesmente na turma dele. Ele já entra lá para tudo que ele precisa. As avaliações, a gente tem o Forms que faz as avaliações e é tudo integrado. Acho que essa é a grande vantagem do Teams e que a gente precisa romper, mas fazer uso para conhecer. Então a gente pode dizer que a parte de a navegabilidade do Teams, a parte de layout, ela é um pouco mais atraente e ela deixa as ferramentas um pouco mais juntas ali para o pessoal. Podemos dizer isso? Claro. O Microsoft Teams, a Microsoft como um todo, ela preza muito por essa questão de gerenciamento, de segurança e de qualidade. Já a Google, ela preza mais por essa questão de simplicidade, né? Aí, cada um... simplicidade e segurança, elas não caminham juntas. Então, para me deixar as coisas mais fáceis, eu tenho um custo. Para me deixar as coisas mais estáveis, eu também tenho um custo. Então, é assim que funcionam as duas. Tem um pessoal aqui que estava perguntando sobre qual a capacidade de armazenamento desses arquivos, de colocar... Essa é uma pergunta que a gente vai colocar aqui para frente. Eu acho assim, a gente pode resumir, então, que as duas plataformas, tanto o Google Class como o Microsoft Teams, elas têm as mesmas funcionalidades, né? Porém, com uma vantagem, talvez, uma vantagem de um layout, de navegabilidade um pouco mais interessante no Microsoft Teams, porque ele fornece as ferramentas mais próximas ali. Você não precisa ficar entrando no Drive, entrando no Meet, entrando em outros lugares, para poder estar acessando, que os arquivos já ficam todos ali na turma, na equipe, tudo, você faz tudo por ali. Né? Você está no chat, você colocou um arquivo, o arquivo já fica compartilhado, já fica disponível para todo mundo e ele fica ali nos arquivos na biblioteca.
né? O Google, ele tem ele tem um layout assim, mais agradável, talvez, menos empresarial, né? Menos, né? Para os professores, e talvez muitas pessoas acabam se assimilando, me ajuda aí, uma palavra, gostando mais, né, se familiarizando, Porque é mais se familiarizando simples, né? mais com a ferramenta, Ser mais por causa de um layout mais clean, né, um layout com menos funções e essas coisas assim, certo? Então, vamos falar em relação à comunicação com os alunos, a chat e as reuniões. O chat no Google e o chat no Teams. As reuniões no Google e as reuniões no Teams. O que vocês veem aí de diferença? O que a gente pode estar falando para o pessoal? Vai, Denise. Eu queria só complementar. Vai, Leonardo. Não, pode ir. Você tem. Você tá na frente. pode falar. Você está na frente. Não, eu só queria complementar a fala do Marx no sentido de a simplicidade a simplicidade leva à falta de conhecimento muitas das vezes. Então, e conhecimento, a gente precisa agregar conhecimento, né? Então, quando você tem uma ferramenta que ela exige um pouco mais de conhecimento, isso é um desafio muito bacana, porque você vai organizar a sua vida. No primeiro momento, você vai ter aquela dificuldade, tá? Mas você vai adquirir conhecimentos que ninguém vai tirar de você. E aí, a sua organização, a sua estrutura, a forma como você vai trabalhar em sala de aula, isso vai ficar para esse período agora que nós estamos vivendo e para o futuro. Tá? Não é só para agora, é para o futuro, é para a sua vida profissional, é para a vida como você vai lidar com o seu trabalho enquanto educador. Né? Então, a gente tem que pensar, eu vou fazer uma coisa facinha, que depois vai se perder, ou quero fazer uma coisa concreta, profunda, que eu vou aprender e agregar nos meus conhecimentos. Acho que é isso também. A gente precisa mudar aí um pouco da mentalidade. Mas em matéria de chat, o chat é igual? É tudo igual? A ferramenta é tranquila para os dois? Né? As reuniões dentro do Google? As reuniões no Meet, volta de novo, é tudo muito simplificado, né? Mais fácil, mais simplificado. A capacidade também de atendimento de pessoas é bem limitada. 150 pessoas, é isso mesmo, né? Se eu não me engano, no máximo. É gratuito e tal. Mas o Teams também tá aí disponível para a gente e infinitas quantidades de pessoas podem participar. Né? Não é só 150, não é limitado. Tem outros recursos. É integrado. A gente precisa entender isso. Há uma integração de todos os recursos dentro do Teams. Há vários recursos. Não há uma separação. Por isso que às vezes a gente confunde o Teams com qualquer outra coisa. Ele é um conjunto de tudo isso. É um conjunto de Google Forms, é um conjunto de videoconferência, chat, bate-papo, anotações, WhatsApp, tudo num único lugar, que é o Teams. Né? Os outros nós temos que ir separadamente. Eu tenho que entrar no Teams, eu tenho que ter um cadastro para isso. Né? Você fica muito vinculado a ter pacotinhos separados, né? E o Teams, ele faz essa integração. Acho que essa é a grande diferença. As videoconferências mesmo, é muito simples de fazer uso, mas não tem recursos também integrados. Fala aí, Léo, para a gente. Obrigado, Denise. Fala aí, o que você acha da diferença de chat e reuniões? Então, eu vou direto ao ponto, no chat. Quando você faz um chat no Google e do Microsoft Teams, a diferença é que no Microsoft Teams, você consegue fazer muita coisa, mas no Microsoft Teams, você, por exemplo, dentro do primeiro ano A, você consegue separar os alunos e mandar mensagens e arquivos específicos. Por exemplo, para quem tem mais dificuldade. Aí você consegue estabelecer uma comunicação, seja por mensagem ou uma tarefa, você consegue gerenciar e mandar para esse tipo de grupo dentro da mesma sala, dentro do primeiro ano A. Aí se você tiver os mais avançados, se no seu planejamento você quer uma atividade diferenciada, você consegue montar grupos dentro da mesma sala. No chat, a Google ainda não tem esse recurso, só através de extensão. Então, o Microsoft Teams, para ir direto ao ponto, essa é a diferença. Mas todo o resto você consegue fazer nas duas. Não, legal. Então, agora, acho que outra diferença, pessoal... só mais uma. Outra coisa com relação a essa plataforma de videoconferência, por exemplo, falando de Google Meet e de Teams, essa reunião aqui, nós temos vários recursos a mais, por exemplo, nativos no Teams. Você pode levantar a mão, você pode baixar a lista de frequência,
você pode integrar um aplicativo aqui que tem, por exemplo, um questionário da sua matéria aí de matemática, na qual os alunos vão respondendo enquanto você está fazendo a sua aula, e isso vai para algum lugar, para você juntar essa nota e atribuir, por exemplo, a nota do terceiro bimestre. Então, o Microsoft Teams, nativamente, já tem isso integrado na plataforma. No Classroom, no Google Meet, tem como você fazer? Tem, mas aí você tem que achar uma extensão e complemento. Só que quando você faz essa extensão e esse complemento, aí você já deixa a segurança a desejar. Ok. Compartilhamento de vídeo, Léo. Fala um pouquinho pra gente. Nas duas, né? Você pode compartilhar vídeo com áudio, nas duas, mas eu vou falar para você, a depender da velocidade da internet que você tiver, se você for querer compartilhar um vídeo de apresentação com áudio, não faça isso. Agora, se for do YouTube, que já está na internet, é melhor, nas duas. Mas, mesmo assim, por prezar a estabilidade, o Teams é melhor. Mas pegando o gancho, Léo, o próximo questionamento vai falar sobre mídias e espaço de armazenamento. Que tipo de mídia aceita e qual é o espaço de armazenamento de um e de outro? Ilimitado. Então, já emenda aí. Todos os arquivos que você coloca no Teams e no Classroom, no Meet, no Google vai para o Drive. Você não perde, não. A capacidade é ilimitado se você tiver a conta for Education. Agora, se você tiver um Drive ou uma conta pessoal, na Google é 15 GB. Na Microsoft também, se você tiver uma conta pessoal, esses dados são ilimitados. Mas nós temos uma conta institucional. Então, a capacidade de armazenamento é ilimitada. E você pode subir qualquer tipo de arquivo. Qualquer. Então, tem um usuário aqui, Ellen Xavier, do CEP de Aplicação Temporária. Um abraço, Ellen. Ela fala que o Meet é mais simples, os alunos acessam com mais facilidade por todos terem e-mail do Google. Está disponível em e-mail no Classroom. Exato. Tá? Só que é o seguinte, ele tem realmente uma certa facilidade. Mas o Microsoft Teams também, ele faz tudo isso. Ele aceita qualquer tipo de e-mail, não necessariamente respondendo algumas perguntas aqui de outros usuários, ele não necessariamente precisa do e-mail institucional. Mas lá na frente eu vou falar por que a gente deveria usar um e-mail institucional e não utilizar qualquer tipo de e-mail. Tá legal? Mas isso é para mais para frente. Fica com a gente até o final da live que você vai ficar sabendo. Tá joia? Então, a gente pode utilizar, como o Léo falou aí, a gente pode usar qualquer tipo de mídia, então doc, PDF, XLS e TXT, assim sucessivamente, JPEG, PNG, e a gente tem 15 GB aí de armazenamento. Na Secretaria de Educação a gente tem mais, porque a gente tem um convênio com a Microsoft, né? Só que o tamanho dos arquivos é que são limitados. Alguns eu não sei no Google Class, mas na Microsoft a gente consegue enviar no máximo 10 MB, tá? De uma vez, um arquivo 10 MB. Tá? Se o arquivo for maior que isso, você tem que dividir ele em 2, certo? E isso até para não travar tudo, né? Porque um arquivo de 10 MB é muita coisa. É a mesma coisa do Google. Então a Denise está falando aí, o Google também, você envia 10 MB, mas o total de armazenamento é 15 GB. 15 GB, né? 15 MB. Vamos falar sobre integração com outros aplicativos. A gente já falou aqui alguma coisa. Tem um sol pegando na minha reta. Mas está interessante. Então, assim, vamos falar sobre integração com outros aplicativos. A gente sabe que ambos interagem entre si, até Google e Microsoft, em alguns momentos, eles vão interagir. Tá? E quais as ferramentas que a gente tem em relação ao Google, em relação ao Microsoft Teams? A gente que trabalha com Microsoft Teams aqui, a gente sabe que tem uma infinidade de centenas de aplicativos que interagem com o Teams. Mas eu sei também que a Google tem muitos aplicativos. Então, falem aí pra gente o que vocês acham dessa integração com os outros aplicativos aí.
O que é mais fácil de usar, o que não é? Denise? Olha, na Google Sim. nós temos a Chrome Web Store, assim como a Microsoft. Eu vou ficar na Google agora. Então, se você acessar a Chrome Web Store, né, a loja de aplicativos da Google ou da Microsoft, se você colocar assim, aplicativos para educação, vai ter vários aplicativos lá para você. O problema, professor, é que você vai ter que escolher um para você. Recursos tecnológicos é assim, você quer gravar vídeo? Quantos aplicativos para gravar vídeo que você tem à disposição? Você quer falar no celular, WhatsApp, tem WhatsApp, Telegram e um monte de outro aplicativo. Qual que você vai usar? É questão de escolha. Com os aplicativos é do mesmo jeito, tanto na Microsoft quanto na Google. É mais ou menos assim. Então, essa integração... Mas tudo bem, a gente sabe que interage. Mas essa interação é mais fácil no Google? É mais fácil na Microsoft? É mais fácil no Google. Ambos é do mesmo jeito? Mais fácil no Google. No Google. Direto ao ponto. Mais fácil. O que você acha, Denise? Depende. Porque o que é mais fácil, né, para cada um de nós? É mais fácil eu ser cômodo e fazer uma coisinha meia boca, ou eu fazer uma coisa bacana, bem arrojada. Aí a gente tem que fazer essas escolhas. Para isso, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter conhecimento dessa tecnologia. Então, não adianta a gente ficar aqui discutindo e tal, e assim, vou lá agora conhecer esse negócio, então. E aí você começa a mudar a ideia, né? Mas o Leonardo tem razão também. É porque as pessoas querem coisa muito pronta e acabada, né? Mas, Denise, o povo está vindo na live porque eles querem saber a nossa opinião também, o que a gente acha, entendeu? Então, assim, na sua opinião, como usuária do Google, usuária do Teams, entendeu? Nessa parte de interação, quando você, por exemplo, precisa de um aplicativo dentro da plataforma, por exemplo, eu sou apaixonado no OneNote, entendeu? Eu acho assim, você criar uma turma e você ter o OneNote disponível dentro do Teams, dentro da turma, para você trabalhar tarefas, trabalhar conteúdo, fazer a divisão desses conteúdos é fantástico, entendeu? Eu não sei se o Google Class, ele tem essa ferramenta, tipo o OneNote, né? O OneNote, ele é fantástico. Então, e a integração da Microsoft Teams, ela é muito fácil, porque você está dentro dele, você clica no botão do aplicativo, já entra, você coloca uma aba lá com o aplicativo, você usa o Word, o Excel, o PowerPoint, tudo dentro dele, sim, com um clique, com muita facilidade. Não sou usuário da Google, então eu pergunto para vocês se a Google também tem essa facilidade e essa interação é fácil, igual é feito com a Microsoft. Comigo tem, por exemplo, quando você acessa qualquer aplicativo da Google, tem lá do lado assim, ó, extensões e complementos, dentro da própria aba do Google Meet, do Classroom e do Drive. Aí você clica, já está na área de trabalho. A simplicidade da Google é fantástica. Você clica lá e você tem acesso aos aplicativos, se você tiver numa conta For Education, inclusive direcionados para a educação. Ok, então. Limitação de contas, né? Eu posso falar da Microsoft. A Microsoft a gente não tem limitação de contas se você estiver usando o plano institucional. Se você tem um e-mail institucional, você não tem limitação de contas. Agora, fora do e-mail institucional e do Google Classroom, como que é a questão das contas, da limitação das contas? Todas as duas com contas pessoais você tem limitação. Inclusive, como um estudioso dos aplicativos da Google, do For Education, eu gostaria de fazer um alerta para você, professor. A Google não permite você fazer uma sala de aula se você estiver usando uma conta pessoal. Não sou eu que estou falando, não. A própria Google, quando você vai lá no sinalzinho de mais, quando você clica lá, aparece um protocolozinho para você. Aquilo ali é um contrato. É só você ler. Lê lá o que está escrito. Então, é um alerta. Mas, assim, ela possibilita você usar se você for fazer com maiores de idades. Por exemplo. Agora, o Microsoft Teams, o pacote da Microsoft gratuito, você pode trabalhar com seu aluno aí na conta pessoal. Mas o futuro, se eu for falar, vou te dar uma opinião verdadeira, o futuro é você trabalhar com e-mails institucionais e fazer domínio. Esse é o futuro.
essa questão do não presencial vai ficar, e o Marcos, eu acho que ele vai falar a respeito dessas vantagens, né, que nós temos, a Denise também, o Silas, eles são mais técnicos para falar nessa questão. Mas não tenha dúvida, professor, essa questão de segurança, domínio e meio institucional é o que vai valer da agora para frente. Ok, Silas, você pode falar um pouco sobre segurança desses aplicativos para a gente? O que você acha em relação de segurança daí? Eu acho que os nossos convidados também, Denise e Léo, também pode complementar aí. Mas eu queria ouvir de você, Silas, um pouquinho. Né? Então, Marcos, eu acho o seguinte, eu sou usuário da Google, mas só por causa disso daqui, e eu utilizo o Teams como um instrumento corporativo, um instrumento de trabalho. E o meu celular acontece N vezes de eu pegar vírus, independente do que eu abro, independente do que eu visite, tem uma segurança falha. O fato de nós trabalharmos um sistema corporativo, ele já tem o seu domínio assegurado, ele já tem um firewall que dificulta, impossibilita, não porque eu acho muito complicada a questão de hackers, mas ele dificulta muito que tenhamos um furo de segurança, que tenhamos uma invasão, que tenhamos uma perca de dados massiva. Ou seja, referente à questão de segurança, incontestavelmente, eu acho que o sistema institucional, que é o nosso e-mail hoje, é ganho de lavada da Google. Não querendo puxar para a Microsoft, até porque é para a gente fazer o comparativo, mas pelo fato de eu vivenciar a minha conta no App Store e o meu Gmail para poder fazer os acessos no meu smartphone e vivenciar os acessos que nós temos hoje na Microsoft Teams, certamente, se eu tivesse disponibilidade de um sistema operacional da Microsoft Teams institucional, eu iria fazer adesão, sim, para as minhas funcionalidades diárias. Mas, se tratando aqui de sistema institucional para gerir equipes, e no caso, gerir uma unidade escolar, ou até turmas, ou até fazer a administração disso, como o próprio professor Léo deixou a gama de funcionalidades para que se possa fazer isso, é muito maior e muito melhor para atender a necessidade de um grupo gestor ou mesmo de um corpo docente. Ok, fala aí, Léo, você concorda com o Silas, Denise, concorda com o Silas? O que vocês veem em matéria de segurança no uso da escola lá? A escola utilizando o Google Class, utilizando o Microsoft, existe a diferença também, gente, a gente tem que olhar porque é o seguinte, existe Microsoft corporativa, existe Microsoft gratuita, existe Classroom corporativo e gratuito, entendeu? Então a gente tem que trabalhar essas formas. Hoje a Secretaria de Educação, ela tem o Microsoft Teams corporativo disponível para todo mundo, e quem está usando o Google está usando como conta pessoal, certo? Então, a gente, olhando por esse lado, de que a gente tem uma conta corporativa, né? Você fala muito sobre essa questão do domínio, essa questão de tudo, né, Léo? E isso está extremamente ligado a também essa segurança de dados também, né? Então, faz uma palhinha, gente. A gente precisa adiantar um pouco, porque o nosso horário já está avançado, então vamos ser sucintos aí. Pode adiantar, pode passar a palavra para a Denise? Pode passar. Tá, então, ser bem breve aqui, nós temos que deixar um pouco de ser amadores, né? Acho que é um pouco de amadorismo quando a gente... Eu mesmo tenho dificuldades para trabalhar, porque eu trabalho com formação de professores, aí eles querem conhecer essas ferramentas do Google, e de uma forma que é gratuita, porque eles também não querem ter gastos. E também querem conhecer o que nós temos também na secretaria, que é o corporativo, que já está pago, que a gente pode utilizar. Então, nós estamos tentando fazer aí essas mediações entre as duas, né? O que nós não temos aí é o Google, né? Corporativo, pago, e então nós não temos como ter acesso. Mas o que nós precisamos parar e pensar, é como o Léo mesmo colocou, o Marcos também, as possibilidades de a gente romper um pouco com a simplicidade, conhecimento muito raso da tecnologia e amplificar isso, ampliar isso na nossa vida como profissional.
Não é questão de ter medo, né, aproveitar o momento agora e as possibilidades de ampliar isso, e conhecer, para você ser um bom usuário, né? E ter até mesmo crítica sobre esse assunto. Sim. Denise, deixa eu te interromper só um pouquinho, que eu tive uma observação aqui, que não estão conseguindo ouvir. Estão conseguindo ouvir bem aí os nossos apresentadores? Eu sim, eu estou ouvindo alto e claro. Denise, está escutando tempo. bem? Marcos? Conseguiram ouvir? Mais alguém? Tem alguma outra observação que não está conseguindo ouvir? Nós aqui, particularmente, estamos todos ativos, estamos conseguindo ouvir perfeitamente. Pode dar continuidade, Denise. Obrigado. Sim, então, é nessa questão mesmo, a gente fazer uma escolha. Agora, é conhecer, ter conhecimento sobre... Nós estamos aqui hoje para apresentar para vocês as possibilidades. E agora, você que é usuário, vai fazer essa escolha. E que faça uma boa escolha, né? Uma escolha pensando hoje, no presente e para o futuro. Ok, Denise, eu vou adiantar um pouco a nossa live, porque a gente já ultrapassou os nossos minutos, né, a nossa 1 hora de live. Mas eu queria deixar, a gente ia falar sobre avaliações e tarefas, nós vamos falar na próxima live sobre isso. Material de treinamento, tem muita gente falando que a secretaria podia dar o material e tudo mais. Enquanto eu estou falando aqui, Léo, mostra onde está o treinamento aí dentro do Teams, tá? E mostra também se você tem esse material no Google Class, tá bom? Então, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que todo material de treinamento, tanto para o Google Class como o Microsoft Teams, tem dentro das próprias plataformas, dos próprios sites. Sendo que a Microsoft, ela tem uma quantidade de material, de vídeos explicativos um pouco melhor, na minha opinião, né? Eu acho que tem tudo que você precisar, você tem, né? O Léo vai estar mostrando para vocês aí onde é a área, lá na ajuda, Léo, mostrar para eles. Sim. Professor, eu não estou no meu e-mail institucional, eu peço desculpa a você, Marcos, mas você pode digitar assim, ó, Microsoft Educador Center. Ah, tá. Não, eu vou compartilhar aqui. Compartilha aí. Então, Silas, joga minha tela aí. Joga minha tela aí. Eu vou prosseguindo com a fala, porque a fala é independente da tela. Então, professor, a Microsoft ensina você o passo a passo que você precisa. Então, talvez você, ao invés, se você tiver uma dúvida assim, de imediato, você pode, por exemplo, ir na plataforma da Microsoft, que ela te ensina o passo a passo para você fazer e usar todas as configurações, por exemplo, do Teams. Assim como a Google também tem a plataforma dela de formação. Mas eu já adianto para você, em termos de opinião pessoal, e eu sou muito verdadeiro, nessa questão de formação, a Microsoft está um pouco à frente da Google. Então, ela te dá aí uma série de vídeos, de tutoriais, de material impresso, né, de maneira que você consiga utilizar a ferramenta que ela própria te oferece. É mais ou menos assim, o Marcos, Denise e Silas, é com vocês. Ok, então vendo a tela aí, né? Então, já deu para ver aqui a quantidade de vídeos de treinamentos que existem do Teams, né? Pode falar, Denise. Do Google tem muito pouco. Mas nós fizemos um guia, o Checfora aí criou um guia que está no site da Seduc. Eu posso até compartilhar o link, ou compartilhar a tela aqui para vocês visualizarem. Compartilha no chat. Informação de professores. Tá vendo aí? Vou compartilhar o link aqui para vocês no chat. Nós criamos alguns guias logo de início, foi logo quando começou esse período de pandemia, e tem aqui, inclusive, um tutorial muito simplesinho para o que o Teams pode proporcionar, né? Nós já colocamos aqui, e alguns outros tutoriais relacionados ao Google Class também. Bom, tem aqui, ó, por aqui, o podcast, fazer vídeos no celular, várias, o próprio Facebook aqui, né? Então a gente tem eles, e criamos um guia. Muito legal, direto da página da educação. Exato, nós temos que criar, porque não tem, né? Diferentemente da Microsoft, que já possui o material. Mas querendo, solicitem, né? Os professores, as regionais podem solicitar para o centro de formação, nós estamos aí para ajudar, né, Marcos? Com certeza. Bom, gente, então, eu vou falar um pouco sobre... Vamos tirar essa tela daí.
e vamos conversar direto com vocês a respeito do por que a Secretaria de Educação, por que especificamente a Superintendência de Tecnologia, ela prefere o Microsoft Teams neste momento. Nós temos um acordo, né, com a Microsoft, um contrato com a Microsoft há alguns anos já, e a gente já utiliza essas ferramentas. Nós temos pessoas certificadas na área de Microsoft, né? Nós temos profissionais que trabalham com Microsoft. A gente consegue gerenciar todos os e-mails, todo o domínio, né? Toda a estrutura do Microsoft Teams e do Office 365. Então, com isso, a gente pode dar um respaldo melhor para os professores, para as regionais de ensino, para as escolas. Então, você precisa de e-mail institucional para tudo? Não necessariamente, mas a gente acredita, a gente tem certeza de que com uma conta de domínio, você tem um maior controle, você consegue gerenciar isso de maneira melhor, você não perde informações se alguém sair do estado, se alguém deixar de usar a turma, né? O professor foi embora, levar todo o documento, tudo que foi compartilhado vai ficar no nosso banco de dados. Tem possibilidade de a gente verificar relatórios de uso, né? Tem possibilidade de a gente proporcionar melhores treinamentos. Então, hoje, a gente está aconselhando o uso do Microsoft Teams, não porque ele é melhor ou que ele deixa de ser, não porque você não possa usar outra tecnologia, mas que a gente pode te dar um respaldo melhor no uso. E no futuro, como o Léo sempre fala sobre isso, né, e eu concordo com ele, no futuro, essa questão de ter um domínio, ter contas institucionais, ela vai ser primordial. Você não vai conseguir ter uma escola e não ter essas contas de domínio, porque você vai precisar gerenciar isso. A gente está partindo para um momento, uma sociedade, que o online, que o EAD, ele vai crescer muito, né? A gente não sabe se as aulas vão voltar na totalidade ou se elas vão voltar parcialmente. Quantas disciplinas vão ser online a partir de agora? E você precisa de uma coisa que te dê um sustento maior. Então, assim, a Google, ela tem esse suíte também, mas hoje, o que a gente tem para oferecer para vocês de espaço de disco, de contas ilimitadas, de suporte, é o da Microsoft, tá ok? Então, é por isso que a gente tem mostrado, tem feito a live do Teams, tem mostrado para vocês, para que vocês conheçam a ferramenta, né? Porque elas têm, a gente pode perceber no pouco que a gente conversou aqui, acho que a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, mas o pouquinho que a gente conversou, a gente deu para entender que todos dois têm as mesmas funcionalidades. Às vezes um tem um layout mais agradável, o outro tem uma ferramenta um pouco mais avançada. Ferramentas avançadas requerem conhecimento maior, como a Denise tem falado. Então, não quer dizer que um é melhor do que o outro, né? Às vezes pode ter uma função de um que é melhor, uma função de outro que era melhor, mas no momento, para a Superintendência de Tecnologia te dar um apoio maior nessas tecnologias, o Microsoft Teams é interessante. A gente quer que vocês acabem com as turmas do Google Class e comecem a usar o Teams no meio do caminho? Não, a gente quer que vocês estudem a ferramenta, verifiquem isso, e aí possa planejar isso para as próximas turmas, para o próximo ano, para o próximo semestre e para o próximo teste, ou quem não usou nenhuma ferramenta, se quiser ter um apoio melhor, um suporte melhor, o Microsoft Teams seria uma opção muito interessante para a gente nesse momento, ok? Então é isso que eu queria falar com vocês, deixar um recado, a gente já está bem avançado no nosso horário, tá? Eu vou ter um minutinho aí, né, para cada um aí falar alguma coisa, gente. O que vocês acharam dessa live? Então, pode começar alguém aí. Perfeito, Marcos. Para mim, esse seu fechamento desse nosso bate-papo foi perfeito. Gostaria de agradecer a sua presença, do Silas, da Denise e dos professores. E a orientação é essa palavra final do Marcos Lopes. Com você, Denise. Por aí mesmo, né? A galera que contribuiu bastante, Marcos, Leonardo, Silas.
nós estamos aí para a próxima, parte 4. Não percam. Parte 4. Fala, Silão. Gostaria de agradecer a todos pela participação, mais uma vez, mostrando que tem interesse em querer aprender novas funcionalidades, tem interesse em desenvolver novas metodologias de ensino, principalmente, tendo em vista a necessidade do EAD, a necessidade de um ensino à distância, aprender um pouco mais sobre videoaulas e poder disseminar isso para as unidades escolares. E em novas oportunidades estaremos discutindo algumas perguntas que foram colocadas aqui, como serão disponibilizados e-mails institucionais. Alguns já colocamos anteriormente, contudo, todas as lives elas são gravadas, os questionamentos nós temos o cuidado de respondê-los e deixar para vocês fazerem consultas futuras, tá bom? Não precisa se preocupar, porque isso daqui não vai se perder. Vai continuar gravado e futuramente, caso vocês necessitem uma nova consulta ou novos esclarecimentos que não estiver presente aqui no vídeo, nós estaremos desenvolvendo novos tutoriais para que nós possamos aí cada dia mais instruí-los e desenvolver o estímulo e o conhecimento, a nova funcionalidade pedagógica para vocês apresentarem aos seus alunos, tá bem? Ok, Silas. Obrigado, Silas. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Denise, por mais esse momento aí de bate-papo. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar falando sobre avaliação dentro do Microsoft Teams. Tá? Eu gostaria que vocês já se preparassem aí, galera, para o nosso próximo bate-papo e já trouxessem para eles alguns exemplos, se vocês puderem, de uma avaliação que vocês fizeram dentro do Microsoft Teams. Nós vamos mostrar a funcionalidade, né, na próxima live e a gente vai ser bem específico para esse assunto. Vamos falar só sobre a avaliação e tarefas dentro do Microsoft Teams, ok? Toda quinta-feira, às 3h30. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Fique à vontade para escrever para a gente. Nosso e-mail é atendimento@seduc.gov.br e a gente está na Secretaria de Educação do Estado, se você quiser vir bater um papo com a gente, mas não venha um monte de gente, é hora de ficar em casa, mas no momento adequado, combina com a gente, agenda com a gente que a gente vai ter um papo. Se precisar de treinamentos, vai mandando e-mail que a gente vai elaborando novos vídeos, novas lives, novos tratamentos para poder ajudar aí vocês que são professores do Estado, da Rede Estadual de Goiás, ok? Tudo que a gente tem feito, né, a gente tem feito a Superintendência de Tecnologia, através do nosso superintendente Pedro, ele tem se preocupado muito em levar essa informação, nós estamos aprendendo junto com vocês, né, tudo muito novo, mas eu acredito que a gente vai passar por essa com nota 10 e daqui uns dias a gente vai rir de tudo para trás e vai ver o tanto que foi bom o nosso aprendizado, o tanto que a gente cresceu e tanto que a gente evoluiu com tudo isso, ok? Um abraço, boa tarde a todos. E até mais. Até mais, pessoal. Obrigado pela presença. Até mais, Marcos. Até mais, professor Leonardo. Tchau, Denise. Até mais. Tchau, até mais. Abraço.